Na graça e na paz de nosso Senhor Jesus, nós prosseguimos meditando na Sua palavra, aguardando a Sua direção, esperando em Sua promessa, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que disse. Na palavra revelada pelo Espírito, nós temos em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 13 e 14 e 15, quando Moisés conversa com Deus, a seguinte passagem: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Para os incrédulos, para os religiosos, Deus está em outro lugar. Para eles, o céu é um lugar distante, oculto e até mesmo inacessível, ou somente acessível para aqueles que morrem, que o corpo falece. Mas as Escrituras ensinam o contrário. É Deus vindo para encontrar conosco e viver conosco aqui na terra. A igreja é exatamente isto. É Deus vindo com a sua presença, com seu poder e com sua própria vida, para nós gozarmos da sua palavra, do seu conforto, da sua operação em todas as coisas. Medite a presença de Deus. A presença de Deus. Deus é uma pessoa. É lamentável que as igrejas tenham se tornado as igrejas do livro e ficam a estudar as Escrituras de dia e de noite, sem considerar a presença. E a presença interior de Emmanuel, Deus conosco. O que vai me fazer sentir bem? A presença do Senhor. O que vai me fazer descansar? A presença do Senhor. O que vai me dar vida? A presença do Senhor. O que vai me governar e guiar? A palavra e o poder do Senhor. É lamentável que igrejas reunidas não considerem a presença do Senhor. E quando chegamos nestas reuniões ou cultos, percebemos que a presença foi desconsiderada. A liderança é da carne. As obras e tudo que ali se faz é segundo a carne. E não conseguimos discernir nada segundo o Espírito. Pois a presença do Senhor, ela desfaz tudo que é carnal. Vocês lembram da figura do tabernáculo? Para se chegar diante de Deus e ter a presença de Deus, a carne tinha que ficar morta e ser transformada em cinzas no altar. Somente depois de se lavar na bacia, de se lavar na água, na palavra de Deus, é que se podia entrar no Santo dos Santos.
e depois no Santíssimo Lugar. O lugar santo e o santo dos santos. Portanto, o que impede a presença? A carne. Quem tomou o lugar da presença de Deus? Deus não está ausente em nenhum lugar do universo. Deus está presente em todo lugar. O salmista diz que em todo lugar que ele for, que ele vai, e se ele tentar se esconder, lá está o Senhor. Isto é maravilhoso. A questão toda é que a carne, a incredulidade, a religiosidade tomou o lugar do Espírito. O que precisamos na reunião da igreja, seja 2, 3, 4, 5 pessoas, é a experiência da presença. Se não compreendermos, se não conhecermos isto, seremos religiosos pobres, miseráveis. Seremos como a igreja de Laodiceia. Perceba, leia a carta que Jesus ressuscitado escreveu à igreja de Laodiceia. Jesus ali está do lado de fora. Ele está batendo a porta. O que há do lado de dentro? O homem dizendo que é rico, o homem elogiando a igreja. Não confie quando você ouvir o homem dizendo que este culto é uma bênção, que esta pessoa é uma bênção, que você é uma bênção. Você acredita no elogio do homem? Você confia? Você tem certeza que experimentou a presença do Espírito, o poder do Espírito e ouviu a voz do Espírito? Portanto, medite nisto. Moisés disse assim: se o Senhor não for conosco, nós não podemos nos mover. Hoje, quantas igrejas se movem para lá e para cá, sem se importar com o Espírito, segundo os métodos do homem, métodos carnais e humanos, que enganam e que iludem, e os membros não podem chegar ao conhecimento de Deus porque estão encabeçados por métodos humanos, naturais, carnais, andam por vista e não por fé. A fé vai te fazer conhecer a Deus e a sua presença. Não é ilusão, é verdade. Ilusão e vaidade são os pensamentos da carne. Não paute sua vida de fé por meio da sua mente. Este é o caminho mau. A única maneira que temos de conseguir perceber, de ouvir, de tocar a presença de Deus é sermos destruídos na cruz com Cristo. A nossa carne tem que passar pelo altar que é a cruz de Cristo. Tem que morrer e ressuscitar com Cristo. Só assim entramos na sua presença. É doce e descanso. Portanto, não fique iludido com o movimento religioso, com barulhos, com gritos. Cuidado com o espírito de engano. O espírito da igreja só tem um nome: Santo. E o Espírito Santo produz o quê? Amor, paz, alegria, mansidão, bondade, humildade, benignidade, temperança, domínio próprio. São coisas da vida divina. Isto é vida de Deus. Produz isto em nossa alma. E isto nos faz viver na presença de Deus, pela natureza de Deus. É que precisamos de ter a natureza para viver na presença. Isto só é possível pela morte e ressurreição de Cristo. Se você não tiver a natureza divina, não tem a presença divina, porque você não perceberá. Não perceberá. Veja que a questão de natureza se reflete em tudo. Você não pode acompanhar um pássaro, porque simplesmente você não pode voar como ele. Você não pode viver como um outro ser, porque você não tem a vida dele. Você morrerá. Assim, o que precisamos é perceber que em Cristo nós recebemos o Espírito Santo.
é a presença. E ele presente vai nos ensinar todas as coisas. A questão da igreja de Laodiceia é que ela mesma se acha rica. Mas o que Jesus diz para ela? Você é cega, miserável, nua. O que ela precisa? Comprar ouro puro provado no fogo. Tem que provar a sua fé. Não entre em rio estranho, isto é, pensamentos e correntes em moda. Não entre. Precisamos de perceber que entrar na igreja e vir para a igreja é vir para Cristo. Como se entra na igreja? Jesus é a porta. É por meio da cruz. Ninguém entra na presença de Deus com a carne viva. Todos que vieram para a igreja e que estão na igreja com a carne viva não experimentarão o poder de Deus. Tentarão até mesmo trabalhar e ajudar a Deus. Deus não precisa disto. A obra da cruz é exatamente o contrário. É destruir a carne. Olhe para a cruz, que ali um homem destruído, morto. É assim por quê? Porque temos a natureza do pecado, temos a natureza satânica. Se fôssemos bons em nós mesmos, não precisaríamos ser salvos. Ser salvos é de nossa própria natureza maligna. Isso é por meio da fé em Jesus, é por meio do seu Espírito, é por meio da sua presença. Medite sobre a presença do Senhor. Ou Ele está à porta ainda e bate, e você no seu coração não permitiu entrar, porque você quer agir, falar e decidir por si mesmo. Enquanto você estiver no trono, Jesus estará fora, e o pecado reinará, a carne te dominará, e estará impossibilitado de perceber a presença de Deus. Portanto, medite nisto. Nada que pensamos e fazemos de nós mesmos serve para Deus. O que serve para Deus é Cristo. Por isso a obra de Deus, quando os judeus perguntaram, o que vamos fazer para fazer a obra de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, é crer. Tenha fé, tenha coragem, porque Deus é fiel e Ele te fará experimentar a sua presença e te guiará a toda a verdade. Amém.